Arte Cripto, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês uma nova série aqui no canal que vai ser uma série sobre a análise gráfica, onde eu vou estar explicando os principais tópicos, vou estar seguindo uma sequência lógica. A primeira aula de hoje vai ser sobre tendências, que para mim é o ponto fundamental de partida para qualquer pessoa que quer aprender análise gráfica, e vou estar lançando vídeos novos todas as semanas, então se inscreva já se você ainda não é inscrito, para você estar acompanhando e recebendo os vídeos que saem todos os dias. Também vão lá no nosso Instagram que a gente está sempre postando conteúdo também. Então vamos lá. O que é a análise gráfica? A análise gráfica foi definida como uma arte de identificar as tendências em um estado inicial, ou seja, a gente analisa o gráfico procurando padrões de reversões a fim da gente poder fazer uma boa entrada, posicionar nosso stop. Varia muito as utilidades que a análise gráfica tem. Dentro dela, a gente pode definir também os time frames, que é a relação que o gráfico tem com o tempo. Eu já fiz algum vídeo explicando aqui no canal sobre a psicologia do mercado e a relação que ele tem com o preço de um determinado ativo. A identificação dos padrões do gráfico, eles são aplicados independente do tempo. Ou seja, você pode estar observando tanto o gráfico diário, semanal, mensal, o horário, todos eles podem estar aplicando padrões e os padrões são os mesmos. Porém, é que a diferença é que o reflexo que esses padrões têm em tempos gráficos maiores são muito mais significantes, pois representam mais fidedignamente a relação entre a força compradora e a força vendedora. A força compradora é o que faz ir para cima, força vendedora é o que puxa para baixo. Para cima, bull market, para baixo, bear market. É importante a gente saber esses termos, porque a gente às vezes vê em algumas notícias e a gente acaba não sabendo o que é isso. Os sinais de reversão e de tendência são muito mais significativos em tempos gráficos diários, semanais, do que em tempos gráficos intradiários, como os gráficos de 4 horas e o de 1 hora, por exemplo, que é o que a gente usa muito no mercado de criptomoedas. Para isso, a gente tem que saber que existem três tendências que são importantes. A primeira delas é a primária, segunda, intermediária, e a terceira é a de curto prazo, que para a gente é a que a gente mais utiliza. Mas o que é uma tendência? Tendência, ela pode ser definida como um período de tempo que o preço se move em uma direção irregular, porém persistente. Ou seja, nesse período de tempo, mesmo que haja subidas e descidas, quedas e subidas de novo, o preço vai estar caminhando para algum ponto. Seja ela uma tendência de alta, o preço vai estar caminhando para subir, mesmo que ela soba em forma de escadinha, ou tendência de baixa, onde o preço vai estar caminhando para baixo. Agora, o que é a tendência primária? A tendência primária, ela é definida em alguns livros como sendo uma tendência que a gente pode estar observando entre 9 meses a 2 anos. Ele é um reflexo do comportamento fundamental do ciclo de negócios. Ou seja, ela reflete o que o ativo está acontecendo numa escala muito grande. É, como as tendências de alta demoram muito mais que as tendências de baixa para estar acontecendo, é comum que as tendências de alta se estendam por mais tempo do que as tendências de baixa. E isso vai refletir as atividades dos investidores. Ou seja, se os investidores estão tendendo a comprar, eles vão formar uma tendência primária de alta, como a gente pode ver no Bitcoin. O gráfico do Bitcoin, se vocês pegarem para ver o gráfico, seja ele o semanal ou mensal, que dá para ter uma ideia global do que já aconteceu, ele está numa tendência de alta que se iniciou desde da sua criação. Ou seja, todo mundo que comprou Bitcoin em algum momento está lucrando, seja no passado e que não executou. Eu digo, ele sim tem as correções, só que isso vai estar caindo em outro conceito que eu vou estar explicando em outra aula. Agora, o que são as tendências intermediárias? As tendências intermediárias podem ser definidas como tendências anticíclicas que são delimitadas pelos limites da tendência primária. O que é isso? Eu vou vir aqui nessa imagem que pode facilitar para vocês verem. Aqui, a tendência primária seria essa linha mais grossa. Essa linha mais grossa, a gente pode ver que a gente tem aqui uma tendência de baixa, inicialmente, finalzinho uma tendência de baixa,
que se inicia uma tendência de alta. E aqui logo começa a ter uma reversão e volta a ter uma tendência de baixa. O mercado, ele é cíclico. Ele tem tendências de baixa, tendências de alta, e essas tendências primárias elas podem variar. Aqui, a tendência primária, ela é formada também por tendências intermediárias e tendências de curto prazo. Ou seja, dentro dessa tendência primária, ela não vai subir linearmente como está subindo aqui. Ela vai subir como está essa linha mais escurinha aqui, que é momentos de baixa, momentos de alta, momentos de baixa, momentos de alta. Só que se vocês forem ver, dentro de uma perspectiva mais afastada, a gente pode ver que está subindo, mesmo tendo momentos de baixa, ele continua a subir. E isso são as tendências intermediárias. As tendências intermediárias podem variar de 6 semanas até 9 meses, segundo esse livro que eu estou utilizando como referência. E a gente também vai ter as tendências de curto prazo. O que são as tendências de curto prazo? São tendências que acontecem em semanas, semanas ou até mesmo dias, dependendo de como você está interpretando. Elas vão interromper o ciclo intermediário. Ou seja, dentro da tendência intermediária, ela não vai descer linearmente como está aqui essa reta mais escura. Ela vai descer subindo e descendo, subindo e descendo. Da mesma forma que ela vai ter uma tendência intermediária de alta, ela não vai ser linear. Ela vai ter momentos de alta, momentos de baixa, momentos de alta, momentos de baixa. Isso é um ponto muito importante da gente discutir, pois a gente tem que entender que isso acontece nos gráficos. A gente tem um ciclo de mercado. E isso, quanto maior o tempo, é mais provável dessa tendência ser realmente uma tendência. Ou seja, quanto maior o tempo gráfico que eu estiver observando, seria mais chance de ser uma tendência mesmo. Pois a gente pode estar observando algum tempo gráfico menor e pode estar confundindo e não sendo uma tendência de verdade. O preço ele é influenciado por essas diferentes tendências. Então a gente tem que entender o que a gente está observando. Por exemplo, uma pessoa que faz trades de longo prazo, ou seja, algum holder, alguma coisa assim, eles vão se preocupar principalmente com a tendência primária. Porém, eles não podem olhar somente a tendência primária. Eles também devem saber o que está passando na intermediária e, em menor escala, a tendência de curto prazo, pois isso pode estar influenciando caso haja algum padrão de reversão e eles podem estar saindo da sua operação ou posicionando-se de forma diferente. Agora, já os traders de curto prazo, que geralmente é a maior parte das pessoas que operam em criptomoedas, eles mesmo que eles se preocupem com as tendências de curto prazo, tendências de movimentos menores, eles também devem conhecer a tendência primária e a tendência intermediária. Isso reflete um princípio técnico fundamental, que é que as surpresas sempre acontecem de acordo com a tendência primária. Ou seja, é um momento de alta acontece na tendência primária de alta e tendência de baixa, os movimentos de baixa acontecem nessa tendência. Então, isso é o que a gente tem que saber basicamente sobre tendências. A aula foi bem básica. Caso vocês queiram se aprofundar, deixem nos comentários que eu vou estar deixando a referência para vocês estarem estudando. E espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo de uma série de diversos vídeos que virão ainda. E eu vou estar explicando desde o básico, que são tendências, até algo mais complexo. Eu queria que vocês sabessem também que, mesmo que o canal seja voltado para criptomoedas, a análise gráfica se aplica tanto em criptomoedas como ativos, ações, pares de moedas, se aplicam a tudo, qualquer tipo de gráfico. O vídeo de hoje era só isso, espero que vocês tenham gostado. E se bater muitos likes, eu vou estar continuando. Então deixem seus comentários e seu like, que ajuda muito, a gente vai estar continuando. Até a próxima.